Pessoal, tudo bem? Essa é a 14ª aula do nosso curso de Java e Programação Orientada a Objetos e hoje finalmente a gente vai entrar nesse mundo, né, da orientação a objeto, nesse paradigma de desenvolvimento, né, esse paradigma de programação, na verdade, né, não desenvolvimento de software, mas sim de programação, onde a unidade básica de construção do nosso software, né, do nosso programa, é chamada de classe, tá bom? E a partir das classes vão ser criados os objetos, vão ser criados os objetos, tá bom? Então a gente vai falar de classe, atributo e método, tá bom? Ah, tudo que eu vou falar, tá, de alguma forma, tá aqui no capítulo 11 do livro, tá? Tá descrito aqui nos comentários que estão dentro dos arquivos de código-fonte. Então talvez eu fale, eu esqueça de algum pequeno detalhe, então eu recomendo que você faça a leitura, tá? Então assiste a aula primeiro, depois você faz a leitura dos comentários que estão lá nos exemplos, né, antes dos exercícios. Então eu vou explicar tudo isso, vou montar um exemplo com vocês e depois eu vou fazer um exercício, porque agora os exercícios eles têm uma certa peculiaridade para o juiz entender o que você fez, tá bom? Então, vamos lá. Então, antes de mais nada, como que a gente vai entender o que é essa tal dessa classe, né? Quando, quando eu dou aula presencial sobre isso, eu gosto de fazer essa analogia, tá? Então, imaginem, você vai construir uma casa, tá? Ou seu pai, sua mãe, sua família vai construir uma casa. Você já deve saber que a casa não é simplesmente assim, você vai lá, compra um terreno e constrói a casa. Pronto. Não. Você tem que ter um projeto, certo? Porque a casa ela tem que seguir alguns padrões para ela ser construída da forma correta. É lógico, se você estiver num lugar isolado e você quiser construir sua casa de qualquer jeito, ninguém vai te impedir, né? Mas para você construir numa cidade, por exemplo, você vai ter que seguir as regras, né, que a legislação dita. Então, uma das primeiras coisas que você vai ter que fazer é ir no arquiteto ou no engenheiro e encomendar uma planta da casa, o projeto da casa, né? Então, quando a gente está falando disso, né, a gente cria essa, a gente encomenda essa planta, né? Aí é lógico, o arquiteto ou o engenheiro ele vem, mede o terreno, vê o tamanho do teu terreno, porque você vai ter escritura do terreno também, né? E ele vai desenhar a tua casa em cima desse terreno. Qual que é o comprimento das paredes, qual que é a altura, quantos andares que vai ter, por exemplo, vai ter dois andares, o andar de cima, a rede de esgoto, a rede de esgoto, por exemplo, ela vai ser embutida no concreto ou ela vai ser sobreposta, né? Se o teu andar de baixo for ter um forro ao invés de ser a laje direto, né? Entendeu o que eu tô querendo dizer? Então, o arquiteto, o engenheiro, ele vai criar a planta e aí os pedreiros, né? A equipe, a empreiteira que for, vai usar a planta para construir a casa, ou o prédio, ou o que for. Então, normalmente a gente vai ter a planta e a casa. Teoricamente, se aí você pode usar essa mesma planta para replicar a construção dessa casa. É lógico, se for uma casa de esquina, aí fica mais complicado. Mas imagina que essa planta é uma planta de uma casa de um terreno padronizado de que ele tem 8 metros de largura e 20 de comprimento, que é mais ou menos o tamanho de um terreno padrão, né? 160 metros quadrados. Se você tem um quarteirão, você tem 5 terrenos desses um do lado do outro e você a configuração do terreno é parecida, né? A inclinação é parecida e você pode então reaproveitar essa planta para construir 5 casas, né? É lógico que você vai ter que dar entrada em 5 projetos na prefeitura, barará, barará, mas teoricamente você consegue reaproveitar essa planta para construir diversas casas. Quando a gente está falando de orientação a objeto, a ideia é parecida. O que a gente chama de classe é o que a planta é para a casa. E o que a gente chama de objeto é o que a gente constrói utilizando a classe, certo? Então a planta é o modelo, a casa é o negócio físico. Aqui a classe é o modelo e aqui o objeto é a que a gente chama de é a instância da classe. Ele foi como a casa é a instância da planta, o objeto é a instância da classe, certo? Então você cria um objeto a partir da classe, tá certo? Então de novo, a classe ela serve como modelo para dizer como que o objeto é.
o que que ele tem de característica, que é o que a gente chama de atributo, quais os atributos daquela classe que vão estar presentes no objeto, e quais são as operações definidas naquela classe que vão pertencer a um objeto. A gente já viu que as classes elas podem ter membros que são chamados de estáticos, lembram disso? Quando a gente tem membro estático na classe, aquele membro, seja uma variável que você declarou na classe ou um método que ele é estático, aquilo lá não vai fazer parte dos objetos, faz parte da classe. O que vai fazer parte dos objetos são os atributos de instância, também são chamados de campos, né? Campos do objeto, e os métodos de instância. O que é um método de instância, um atributo de instância? É que não tem o static escrito. Tudo bem? Mas sem entrar muito em detalhe em relação a isso, para a gente não complicar demais, vamos ver o nosso primeiro exemplo, tá? Agora os exercícios que vocês vão fazer, eles vão ter pelo menos dois arquivos de código-fonte. Um arquivo onde você vai ter a classe que você está definindo, que o exercício está pedindo. Ó, eu quero a classe tal, com determinados atributos, com determinadas operações. Eles têm que funcionar de determinada maneira. Agora você vai ter uma outra classe, e nessa outra classe você vai ter o método main, onde você vai criar os objetos daquela classe que você criou para testar ela. Entenderam a ideia? É basicamente isso que a gente vai fazer. Depois que a gente vê alguns conceitos de orientação a objeto passar por alguns capítulos do livro, aí eu vou dar exemplos um pouco mais robustos para vocês, para a gente não ficar também nesse negócio só de ficar criando essas classes também de brinquedo, né? Que no final das contas só servem para você aprender o conceito. Eu vou tentar trazer para vocês algumas coisas que têm alguma serventia, né? Porque também não adianta eu ficar falando, ficar só na teoria, né? E no final das contas você não entender. É lógico que tem gente que consegue já ir vislumbrando o que você pode fazer com isso, mas tem gente que acaba não conseguindo enxergar. Então eu vou dar esses fios das meadas aí para vocês poderem puxar e entender, tá bom? Bom, com um cantinho aqui da minha unha. Então, vamos lá. Um exemplo que eu gosto de dar sempre, que é o exemplo que está no livro, inclusive, é da gente criar o seguinte. Imagina o seguinte. Imagina que você tem um programa que você quer processar datas, certo? Data com dia, mês e ano, tá? Bem, você poderia, vou criar aqui, vou criar um exemplo.java aqui. Aumentar um pouquinho a fonte. Você poderia fazer o quê? Criar variável dia, variável mês, variável ano. Fazer a leitura dessas variáveis, desses três valores, e então nisso aqui você teria a representação de uma data. Ah, não, mas eu quero processar 20 datas, por algum motivo. Ou você vai ter 10 declarações de 10 variáveis para o dia, 10 para o mês, 10 para o ano. Ou então você vai ter um array de 10 posições de inteiros para dias, um array de 10 posições de inteiros para os meses, uma 10 de 10 posições para os anos. Será que não seria interessante a gente englobar esses três valores numa coisa só? E é inicialmente a ideia da classe, tá? Se a gente então a gente quer armazenar dia, mês e ano, e isso faz parte de uma estrutura mais abstrata que a gente pode englobar dentro de uma data, a gente vai criar uma classe para isso. Então eu vou criar aqui eu vou apagar isso aqui, tá? O exemplo.java eu vou apagar. Eu vou criar aqui um novo arquivo que eu vou chamar de data.java. Para que serve isso aqui? Primeiro, a gente está criando uma classe que chama data, uma classe pública dentro de um arquivo chamado data.java e o nome da nossa classe é data. Nome de classe começa sempre com letra maiúscula e segue o camel case, né? Se eu tiver mais palavras para definir o nome da classe, cada nome vai vir junto, não tem espaço, né? Tô querendo dizer, não tem espaço assim. E cada nome vai vir junto e cada próxima palavra daquele nome da classe vai vir com letra maiúscula, tá bom? Normalmente, como as classes vão representar objetos,
que são coisas que a gente pode extrapolar para coisas reais, coisas físicas, o que a gente está no final das contas com orientação a objeto é tentar criar componentes de software que eles se modelam, que eles representam coisas de verdade, vamos dizer assim. Ou mesmo conceitos, tá? Porque você pode ter classes que são abstratas, depois a gente fala disso, tá? Mas por enquanto vamos para as nossas classes mais simples aqui. Classe data. Nome de classe, como eu falei, que vão representar objetos. Objetos são coisas, e em português ou mesmo em inglês, eu acho que talvez em qualquer idioma, o que a gente usa para representar coisas, o elemento morfológico, se eu não me engano, morfológico, né? De um idioma, das coisas que representam objetos, é chamado de substantivo, não é isso? Então, as classes, normalmente, elas vão ter nome de substantivo, tá? Então, por exemplo, data, pessoa, carro, barco, sei lá, mesa, casa, certo? Aqui a gente tem a data. A data não é uma coisa palpável, é uma coisa abstrata, é uma abstração que a gente inventou para a gente se organizar no tempo, né? Para a gente ordenar o tempo à nossa volta, né? Mas ainda assim é um substantivo, né? É um conceito que você entende o que é aquilo, né? Então tá, eu tenho a data. O que a data tem? Usualmente, a gente pode representar datas, na verdade, de diversas formas, tá? Mas a gente vai representar a data aqui usando três atributos. A data ela vai ter um dia, vai ter um mês e vai ter um ano. Então, agora aqui na classe, vocês vão ver que não vai ter o método main. Aqui na classe, nessa classe data, a gente vai definir. A primeira coisa que a gente vai colocar são os atributos dela. A gente vai marcar esses atributos como privados. É obrigatório ter só atributo privado na classe? Não. Mas normalmente, quando a gente está programando orientado a objeto, os atributos da classe eles vão ser privados. Por quê? Você não quer permitir que o mundo, entre aspas, fora da classe, altere esses valores de forma direta. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: imagina que você já tem uma data criada, sei lá, dia de hoje. Hoje é 2 de março. 2 de março de 2025. Imagine que por algum motivo quem está usando a tua classe data consegue lá mexer no dia e colocar dia, sei lá, dia 32 de março. Existe dia 32 de março? Não existe. Mas como o atributo é público, qualquer um que está usando a tua classe consegue alterar ele, certo? Então o ideal é você ter uma guarda, né? Você ter uma camada de, entre aspas, segurança para não deixar com que agentes externos à sua classe, usuários da sua classe, usuário que eu quero dizer são outras classes, tá? Não é um programador em si. É lógico que o programador que vai estar escrevendo a classe, né? A não ser que ele esteja usando IA hoje em dia, né? Que está na moda, né? E eu acredito que seja um dos grandes problemas aí que logo, logo vai estourar. É, 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 você tem que fornecer essa camada de guarda para o teu atributo, né? Então a gente vai marcar eles como privado normalmente, tá bom? É regra? Não, mas normalmente quando a gente está programando no orientado a objeto, os atributos de uma classe eles vão ser privados, tá? Então, private int dia, private int mês e private int ano. Tudo bem? Bem, uma coisa importante. Primeiro, quando a gente está criando uma classe, a gente está definindo um novo tipo de dado. A partir desse momento, você consegue criar variáveis desse tipo aqui. Você não pode criar variável int, double, char, boolean, byte, short, long, não é isso? Você não pode criar variáveis também do tipo scanner ou do tipo string. Scanner e string são classes, assim como a classe data que a gente está definindo agora. Então, como a gente define um tipo de dado, esse tipo de dado é chamado de tipo abstrato de dado, porque ele é uma representação abstrata de uma coisa, de um tipo mesmo de variável, tá bom? De um tipo de valor que você vai armazenar, tá? Bem, para a gente criar um objeto dessa classe aqui, vejam que não tem static aqui em nada, né? Para a gente criar um objeto, uma classe, a gente vai precisar de uma construção aqui da classe que é chamada de construtor. É um elemento da tua classe em Java que vai ser responsável em construir o objeto. O que quer dizer construir o objeto? Quer dizer dar valores válidos para esses atributos que a classe está definindo, certo?
Então, construir a classe é colocar valor nesses atributos, certo? O construtor, tudo isso que eu estou falando está lá no texto, tá? Talvez falte, inclusive, algum detalhe na hora que eu falar, tá? Depois vocês vão ler lá como complemento. Normalmente, o construtor de uma classe, ele vai ser público. Pode ter classe com construtor privado? Pode, mas isso é assunto para depois, tá bom? Construtor público. Vocês estão vendo que é parecido com um método? Você tem o público aqui. No nosso caso, não tem o static, porque a gente está falando agora de coisas do objeto que vão ser criadas, então não tem static aqui. Ele não tem tipo de retorno. O nome do construtor é igual ao nome da classe, e tem que ser idêntico, certo? Se eu puser data com D minúsculo aqui, vocês vão ver que vai dar erro. Porque ele vai estar achando aqui que eu estou definindo um método e ele vai falar que não tem tipo de retorno. Olha o erro lá, return type for the method is missing. O tipo de retorno está faltando. Então, data. Tem gente que usa erroneamente o termo método construtor. Não existe isso, tá? Construtor é construtor, método é método. Construtor constrói um objeto da classe. Método é uma operação da classe, tá? Enfim, voltando, do objeto aqui no caso, né? Construtor. Abre parênteses, você pode ter uma lista de parâmetros aqui, assim como você pode ter nos métodos. E esse construtor aqui, que não tem parâmetro algum, em Java ele é chamado de construtor padrão. Por que chama padrão? Porque ele vai inicializar os atributos da tua classe com os valores padrão deles. Se você não fornece esse construtor aqui, o compilador, na hora que ele vê que a tua classe não tem construtor, ele vai criar esse construtor para você. E a execução desse construtor implica em algumas coisas. Vamos pôr aqui, vamos voltar ao public data aqui. O que implica? A primeira coisa que vai acontecer é as classes, elas estão numa hierarquia. Em Java existe uma superclasse comum a todas as classes, que é chamada de object. Todas as classes vão herdar essa sob herança, depois a gente vai falar sobre isso, tá? Mas toda classe vai herdar direta ou indiretamente dessa superclasse mãe que é chamada de object, objeto, certo? Quando eu construo uma classe, eu tenho que invocar de alguma forma o construtor de todas as classes que ela deriva. Como a nossa classe data ela deriva direto de object, como que eu sei disso? Porque eu não estou colocando nada aqui, ó. Toda classe que não tem aqui na lista, aqui na definição dela, de quem que ela herda, ela, por padrão, ela vem direto de object, que seria o correspondente a colocar isso aqui, ó. Mas isso aqui é redundante, a gente não precisa colocar que a classe data estende, né? Aumenta a classe object, porque isso aqui vai ser colocado para a gente por padrão, caso a gente não forneça. Ah, mas se eu colocar que ela estende outra coisa, essa outra coisa vai estar derivando de object, mas se essa coisa derivar de outra coisa, aquela outra coisa vai, entendeu? Uma hora chega no object. Então, no construtor padrão, a gente vai fornecer valores padrão para os atributos da classe. E antes que isso aconteça, isso tá para mudar no Java 24, no Java 25, se eu não me engano, mas enfim, a gente tem que fazer com que todos os atributos das classes que estão mais acima sejam inicializados também, tá? Isso acontece usando essa palavrinha-chave aqui, chama super, de superclasse, e usando abre e fecha parênteses. O que quer dizer aqui? Ó, invoque o construtor padrão da superclasse. Como que eu sei que é o construtor padrão? Porque tem o abre e fecha parênteses. Esse cara aqui, ele vai ser colocado também de forma implícita para a gente. Quando o compilador gera seja o construtor padrão, ou se você define o construtor padrão e você não coloca o super, o compilador vai colocar o super automaticamente aqui para você. Mas normalmente, na maioria das vezes, você não vai precisar. Tudo bem? O detalhe. Quais são os valores padrão dos atributos? Bem, se vocês perceberem, todos os tipos primitivos, eles são numéricos, entre aspas. Menos o boolean, que ele é um valor lógico, né? Mas o restante é valor numérico, seja um valor integral, né, de inteiro, ou um valor em ponto flutuante. Até o char é um inteiro, lembra que eu falei? Tá. Qual que é o valor padrão que
os atributos vão receber caso você não inicialize eles explicitamente aqui. Todos eles vão receber 0. Byte, short, int, long, float, double e char vão receber 0. Para os tipos numéricos que a gente usa como número, os inteiros, 0 mesmo. Os em ponto flutuante, 0.0. O char é o 0 do char, que é o caractere nulo. E o boolean recebe o correspondente a 0 em valor lógico, que é o falso. Então lembra disso. Os 8 primitivos recebem 0. O boolean recebe falso, porque é verdadeiro ou falso, e o falso está associado ao 0. Né? O 0 está associado ao falso. Bem, se eu tiver atributos que não são primitivos, aí eles vão receber um valor especial chamado de null. Esse aqui, ó, null. Tem uma palavra-chave, ela até troca de cor, né, na hora que a gente digita aqui no VS Code. Por quê? Esse valor, ele na verdade, ele é um 0 também, tá? Ele está indicando que aquela variável não está apontando para objeto algum. Mas enfim, não é a hora de pensar nisso ainda, tá? Ou seja, se eu não der valor padrão para o dia, para o mês e para o ano aqui na data, dia, mês e ano vão receber o valor 0. Vou começar a testar as coisas aqui para vocês verem que eu não estou mentindo, né? Então, eu vou criar uma outra classe aqui agora. Eu vou chamar de teste data. Pode chamar do que você quiser, tá bom? Olha lá, public class teste data. E aqui eu vou colocar meu método main. E agora aqui, se vocês perceberem, as duas classes estão no mesmo diretório, estão na mesma pasta. Então, uma pode acessar a outra. O que eu estou querendo dizer? Eu posso usar a outra. Então, eu vou criar a data aqui, ó. Declarei uma variável do tipo data, vou chamar de D1 e vou lá, new data. Olha lá, funciona. Tá vendo? Criei a data. Certo? Só que aqui eu ainda não consigo acessar nem o dia, nem o mês e nem o ano. Então eu consigo rodar isso aqui, ó. Vou dar um Shift F6 aqui, que é o meu atalho. Você vai aqui executar. Ele compila e executa numa boa. Só que não tem efeito nenhum visual aqui, porque a gente não está fazendo nada além só de criar o objeto do tipo data e acabou. Né? Bem, vamos fazer alguma coisa aqui então. Eu vou criar um método aqui. Vou chamar de mostrar data. Quando eu fizer isso aqui, esse método mostrar data, ele vai fazer um system.out, vamos pôr um printf aqui, onde ele vai mostrar o seguinte: um inteiro, outro inteiro, barra outro inteiro. No primeiro inteiro eu quero o dia, no segundo eu quero o mês, no terceiro eu quero o ano. Certo? Se eu rodar o teste data de novo, vocês vão ver que não vai ter efeito visual nenhum aqui ainda. Por quê? Porque eu só estou construindo o objeto. Se eu agora quiser invocar o método mostrar data, percebam que ele não tem o static aqui, que era o que a gente estava fazendo até agora. Eu tenho que fazer d1 ponto. Vejam que o VS Code até coloca aqui a sugestão para a gente. Ó, mostrar data e o tipo de retorno dele é void. Então, eu vou rodar. Agora, ó, tá aqui escondidinho, ó, dia, mês e ano. Tudo 0. Estão vendo que eu não tô mentindo? Tá. Vamos falar então, às vezes você quer se usar dessa característica e tudo bem, não tem problema nenhum. Mas às vezes você também quer, uma outra alternativa seria você colocar valores padrão para o dia, mês e ano. Eu vou colocar uma data aqui, dia 1º do mês de janeiro do ano de 1970, que é normalmente o valor inicial que é utilizado nos computadores, nos sistemas operacionais, né? No caso, não no computador, mas no sistema operacional, para representar, na BIOS também, né? Para representar o momento zero da representação das datas, vamos dizer assim. Daqui para trás é negativo e daí para frente é positivo, tá? Se eu rodar o teste, vocês vão ver agora que vai aparecer aqui, ó. 1º de janeiro de 1970. Está escondidinho aqui, ó. Está aqui. Tudo bem? Faz muita coisa isso aqui, né? Mas, beleza. E tá. Agora imaginem que eu quero ter um construtor onde eu falo qual que é o dia, qual que é o mês e qual que é o ano. Faz sentido, não faz? Então, além do construtor padrão, eu posso definir outros construtores. Pode ter sobrecarga de construtor. A gente pode ter mais construtores. Desde que os parâmetros, a assinatura dele, que é aquela lista de parâmetros, seja diferente do outro. 20 dia, 20 mês, 20 ano.
Então agora, se eu invocar o construtor que ele recebe um dia, recebe um mês, recebe um ano, vamos fazer diferente aqui por enquanto. Eu vou poder M e A. Eu quero usar esse D para inicializar o atributo dia, eu quero usar o M para inicializar o atributo mês, eu quero utilizar o ano para inicializar o atributo ano. Então, como que eu faço? Dia igual a D, mês igual a M, ano igual a A. Faz sentido? O parâmetro que está entrando vai ser copiado para o dia, o parâmetro que está entrando no mês vai ser copiado para o mês, e o parâmetro entrando no ano vai ser copiado para o ano. Então, vamos lá, eu vou trocar, agora eu vou criar minha data 2 aqui, ó. Eu vou passar a data de hoje, né? Que é 2/3/2025. E eu vou fazer a mesma coisa. Vou colocar vou pular uma linha aqui, ó. Pular uma linha aqui, pular uma linha aqui, pular uma linha aqui. Certo? Vou rodar. Olha lá, a nossa data com o valor padrão e a nossa data que a gente parametrizou o construtor. A gente tem um problema que ainda que a gente não vai tratar por enquanto, que é o quê? Por exemplo, eu consigo pôr um dia negativo. Faz sentido o dia negativo? Não faz. Eu consigo colocar, por exemplo, um dia que está fora da faixa. O negativo é um dia fora da faixa, o dia zero do mês também, ou o dia 31 para o mês de abril, vai até 30, né? Ou o dia 30 para o mês de fevereiro, ou o dia 29 para o mês de fevereiro de um ano que não é bissexto. É isso? Mas enfim, a gente ainda não está pensando nesse tipo de validação. Quando você vai fornecer para os objetos valores colocar os valores nos atributos, valores que são aceitos, vamos dizer assim, a gente fala que a gente vai colocar o objeto num estado válido. Porque se eu coloco, por exemplo, um dia como um valor negativo numa data, eu posso enxergar aquele objeto daquela data como um objeto que está num estado inválido. Não deveria estar aquele -2 ali. Mas a gente não vai se preocupar com isso por enquanto. A gente vai se preocupar com isso quando a gente for falar de encapsulamento, que é outra característica da orientação objeto. Falando em orientação objeto, né? A gente vai ver os quatro pilares aí da construção da orientação objeto, né? Que seria a composição, o encapsulamento, a herança e o polimorfismo. A gente vai ver tudo isso ao seu tempo, tá? Por enquanto a gente não está preocupado com isso ainda não. Tudo bem? Bem, vamos andar mais adiante. Vamos continuar. Outra coisa comum de vocês verem em Java, um dialeto muito comum, é o seguinte. Imagine aqui que ao invés de D, M e A, eu coloque dia, mês e ano. Agora o D, o M e o A não existem mais, né? Então é dia, mês e ano. Qual que é o problema disso aqui? Vejam, o dia aqui não está laranja. Aí você está assumindo que é esse, né? Mas ele é esse aqui também. Vocês vão ver que, inclusive, o VS Code aqui tá avisando aqui a gente, aqui, porque olha lá, ele fala, ó, the assignment to variable dia has no effect, ou seja, a atribuição à variável dia não tem efeito. Por quê? Você tem essa variável, esse parâmetro que é tratado como uma variável local, né, uma variável de pilha aqui para o construtor, onde você está entrando o valor 10, por exemplo, e você está atribuindo 10, que é o valor da variável, nela mesma. Mas você queria, na verdade, acessar o atributo. Como que você faz? Isso aqui é chamado de shadowing, sombreamento. Você está escondendo um atributo da classe, porque ou você tem um parâmetro ou uma variável local no teu método ou no teu construtor. Isso é permitido? É permitido, mas você, às vezes, normalmente você vai querer diferenciar. Ó, isso aqui é o parâmetro que chama dia e eu quero guardar o valor que está entrando pelo parâmetro dia no atributo dia. Como que você faz a diferenciação? Aí você usa a palavra-chave que chama this. Vejam que a cor do dia até muda aqui, tá branco agora, que é a mesma cor aqui, estão vendo? O que quer dizer this em inglês? This é esse. Quando a gente vê this em Java, a gente está querendo dizer o seguinte, ó, eu estou referenciando o objeto corrente. Então, na hora que eu estou construindo um objeto do tipo data, e se eu tenho this ponto alguma coisa, eu estou querendo dizer o seguinte, ó, o atributo dia do objeto, desse objeto que eu estou criando, vai receber o valor que está entrando pelo parâmetro dia. Entenderam a ideia?
Aí você pode falar, ah, tá, mas e por que que aqui você não usou o this? Poderia usar? Poderia. Poderia usar o this aqui sem problema nenhum. Mas não está tendo sombreamento, então você não precisa. Eu normalmente sigo esse padrão. Quando não tem sombreamento, eu uso direto. Quando tem sombreamento, né, uma variável local ou um parâmetro está escondendo um atributo, aí eu uso this. Vai ter gente que vai manter esse padrão para tudo, tudo põe o this. Vai ter gente que vai evitar, dependendo do contexto, usa ou não usa. Só tem que tomar cuidado. Com a experiência, isso fica bem automático, você não vai errar. Mas às vezes você erra esse tipo de coisa, só lembrar do conceito, lembrar disso que eu estou falando, que você vai conseguir resolver aquele problema de lógica ali. E normalmente as ferramentas, né, as IDEs, os editores, eles vão te avisar sobre isso também, tá bom? Como o VS Code aqui colocou aquele grifo amarelinho aqui, ó, tá? Bem, tudo bem até aqui? Que é a ideia do shadowing. Vamos rodar, isso aqui vai estar funcionando de novo, continua funcionando. O que eu vou fazer aqui? Vamos dar uma melhorada nesse mostrar data. Em Java, toda classe ela vai herdar daquela classe object um método que chama toString. O que quer dizer isso? Esse método toString, ele cria uma string, um texto, para representar aquele objeto. Como que eu faço isso? D1 toString. Estão vendo que o D1, o D2, qualquer objeto vai ter esse método aqui por padrão. Eu vou rodar aqui para vocês verem o que vai acontecer. Eu vou pular uma linha aqui de... Ah, isso aqui já vai pular a linha, né? Depois do println. Então, isso aqui gera uma string que representa o objeto do tipo data. Vamos rodar? Aparece um negócio esquisito aqui, ó. Data arroba e um código ali. O que é isso aqui? Isso aqui é o método toString que é herdado de object que faz isso. Ó, imprime o nome da classe, um arroba e um código ali. O que é aquele código para a gente não importa por enquanto. Tá, mas não faz muito sentido, né? Se eu puser D1 toString e D2.toString, vocês vão ver que inclusive o toString dos dois vai ser diferente, porque eles são dois objetos diferentes. Estão vendo que o código aqui muda? Ó. Tá, mas como então que eu poderia usar esse toString para eu diferenciar um objeto do outro, gerar uma representação em texto de cada um? A gente sobreescreve o método. O que quer dizer isso? Você cria um método de novo. Você fala, ó, eu vou sobrescrever esse método. O método que eu herdei ele tem determinada implementação, só que eu quero sobrescrever. Eu quero que para esse objeto a implementação seja outra. Como que você faz isso? Você define um método de novo. O método toString, a cara dele é essa aqui, ó. Ele chama toString, ele retorna uma string. Então vamos retornar aqui isso aqui, ó, por enquanto. Depois eu entro em mais detalhes. Se eu rodar agora, vocês vão ver que tanto para a data 1 quanto para a data 2, o que vai mostrar aqui é só data. Então eu vou rodar, porque agora as duas têm a mesma implementação. Ah, não, mas eu quero mostrar o dia, o mês e o ano. O que eu vou fazer então aqui? Lembra do string.format? Eu vou mostrar o dia, o mês e o ano, né? Dia, mês e ano. O string.format gera uma string com um formato igual ao do printf. E agora, se eu rodar, vocês vão ver que tem a saída parecida. E agora eu vou tirar isso aqui daqui, vou mostrar data, e eu vou tirar esse método daqui também. E agora a gente vai utilizar, olha lá, o toString para mostrar as datas. Vou adicionar algumas coisinhas aqui, vou pôr um 02 aqui, um 02 aqui e um 04 aqui. Lembra para que serve isso? Espaçar em 2 e adicionar 0 se não tiver, ao invés de espaço. Espaçar em 2 e pôr 0, espaçar em 4 e pôr 0. Então agora se eu rodar, a gente tem a data aqui como a gente costuma escrever. Tudo bem? Tá, então falei de shadowing, falei de atributo, falei de método. Aqui é um método, né? A gente tinha um mostrar, apaguei, a gente tem agora um método sobrescrito. E normalmente, quando a gente sobrescreve um método, não é obrigatório, mas é uma boa prática, a gente coloca isso aqui antes dele. Quando você vê alguma coisa em Java, hoje em dia isso que mudou um pouquinho, mas normalmente quando você vê alguma coisa no teu código
ou no código de alguém, que tem um arroba antes, isso aqui é chamado de anotação. Isso aqui vem lá do Java 5, certo? Isso aqui é uma forma de você informar o compilador ou a runtime, né, que é o ambiente de execução, que aquela coisa que está anotada, ela tem um sentido um pouco mais abstrato. Chama de metaprogramação também, tá? Então, o que eu estou querendo dizer aqui? O compilador, ó, esse cara aqui que eu fiz, ele é um método que eu sobrescrevi. Override é sobrescrever. Para que serve essa anotação aqui? Para o compilador ou para a tua ferramenta já te informar se você está realmente sobrescrevendo alguma coisa. Porque, por exemplo, o método string ele tem que ser exatamente assim. Mas vamos supor que sem querer você definiu ele como void. Que vai acontecer? Tá vendo aqui que ele está falando que está com erro? Por quê? Porque eu não estou sobrescrevendo. Se eu não colocar o override, vocês vão ver que nem erro vai dar. Aqui vai dar erro por causa do retorno, tá? Mas, por exemplo, se eu tivesse um parâmetro assim, ó, ele não reclama. Ah, não, mas é string, beleza. De string x. Aqui ele vai reclamar por causa da lista de novo, tá? Ah, não. Ah, não, sim, ó. Vamos voltar ao que estava. Isso aqui, ó. Não está reclamando. Mas quer ver? Se eu tirar o override, ele vai passar a reclamar. Por quê? Porque o método string ele não tem esse parâmetro x. Estão vendo? Então o override serve para isso. Se você tiver num editor simples que ele não acusa, vai acusar na hora que você compilar. Você tem no editor mais sofisticado, quando você põe o override, ele já vai te avisar também. Tá bom? Em algumas situações ele vai te avisar de qualquer jeito. Mas normalmente a gente coloca essa anotação override, tá bom? Depois, mais para frente no curso, eu vou falar sobre anotação, sobre metaprogramação, eu vou dar uma aula sobre isso, tá? Eu não lembro se está lá no programa das primeiras aulas, mas eu vou tentar fazer o mais completo possível esse curso aqui. Tudo bem? Tá. Eu acho que é isso. Deixa eu ver aqui no exemplo. E aí a gente cria as datas e testa as datas, né? Agora, se eu quisesse trocar. Deixa eu já fazer uma coisa aqui antes que eu me esqueça. Se eu quisesse trocar o dia de uma data, do jeito que a gente fez, a gente não consegue ainda. Se eu quiser trocar o mês também não, se eu quiser trocar o ano também não consigo. Então a gente vai pensar nisso depois, tá bom? Agora, pessoal, outros exemplos aqui, tá? Esses eu vou mostrar aqui, ó. Outra classe chamada pessoa. Ou seja, uma outra coisa que eu preciso falar é o seguinte, antes da gente continuar. Quando a gente cria, vamos pegar aqui no nosso exemplo, no teste data. Quando o teste data entrou em execução, a gente vai ter aqui a memória do programa, lembram disso? Eu tenho um método main aqui. A gente tem a data D1 e a data D2. O que vai acontecer? Imagina que a memória é maior, tá? Tira essa parte aqui, não tem, tá certo? Deixa eu fazer o desenho de novo, vai. Aqui é a memória. Aqui é o método main. Aqui eu tenho D1. Eu tenho D2. Aqui dentro do D1 não tem o dia, o mês e o ano. Quando eu falo que D1 é do tipo data, está querendo dizer o quê? Ó, eu tenho essa variável do tipo data que ela é capaz de referenciar um objeto do tipo data. Os objetos, quando eles são criados usando o new aqui, eles não vão residir aqui na pilha, ou seja, dentro do método. Eles vão residir em outra parte da memória, que eu já comentei isso com vocês, que é chamado de heap, certo? Então, normalmente o pessoal representa o heap como uma nuvem assim, que não importa muito bem como que ele é implementado para a gente, por enquanto. O que vai acontecer? Quando eu dou um new data lá naquele construtor padrão, eu vou ter um objeto que vai ser criado aqui agora do tipo data, que ele tem dia, mês e ano. E como eu chamei o construtor padrão, ele inicializou o dia com 1, mês com 1 e o ano com 1970. Se eu não tivesse fornecido esses valores, era com 0, lembram disso? E o D1 agora, ele está referenciando esse objeto aqui. Ó. A mesma coisa para o D2. O D2 está referenciando outro objeto do tipo data, que tem dia, mês e ano.
onde o dia é o dia de hoje, né? Que eu estou fazendo um exemplo, 2/3 de 2025. Então, D2 está referenciando esse cara aqui. Tudo bem? O objeto reside em outro lugar da memória. Aqui a gente só tem variáveis que referenciam, por isso que são chamadas de variáveis do tipo referência, tá? As strings têm um comportamento diferente, vocês lembram disso, né? Que eu falei, que elas são imutáveis, tem um pool de strings, tá? Isso quer dizer que se eu fizer D3 igual a D1, o que eu tenho aqui no final? Se eu mandar imprimir. Outra coisa. Quando a gente faz o println e passa só o D3, o println ele tem uma versão que o parâmetro dele é object, estão vendo? Aqui a gente está usando essa versão. Quando a gente usa essa versão, ele internamente ele vai invocar o toString automaticamente para a gente. Então a gente não precisaria usar o toString. Eu vou tirar do D2 e do D3 aqui só para vocês verem funcionando. Olha lá. Por que o D3 tem 1/1 de 1970? Porque aqui na memória, o D3, agora que a gente tem, ele está referenciando esse mesmo objeto aqui. Eu não tenho uma cópia dos atributos dentro do D3. D1 e D3 são só referências ao objeto, entenderam? Eles estão apontando para o mesmo objeto. Tá? Eu evito falar apontar aqui em Java porque remete ponteiro, né? Mas as referências em Java são mais ou menos o que os ponteiros são na linguagem C, linguagem C++, tá? Bem, outro exemplo aqui agora é a classe pessoa. A classe pessoa, ela tem um double peso e ela tem um nome e sobrenome. Agora, quando eu tiver um objeto do tipo pessoa que vai ser criado no heap, o nome e o sobrenome, nome e o sobrenome, eles vão estar apontando para as strings que vão estar no pool de strings ou vão ser criadas no heap. Normalmente vai para o pool de string. É difícil a gente usar um new string e passar um valor, tá? Então o nome vai estar apontando para a string do nome, o sobrenome vai estar apontando para a string do sobrenome e o double vai ter o valor. E a variável do método main, daquela pessoa ali que eu acabei de criar, vamos falar que é pessoa, aí ele está apontando para cá, ó. Tá bom? Então, essa seria mais ou menos o mapa da memória aí, né? É lógico que o exemplo aqui é outro, né? Mas se eu tivesse a pessoa com a data, seria assim. E se eu tivesse, então, além disso, uma pessoa com a data de nascimento, nome, sobrenome, peso e data de nascimento. Aí eu teria aqui o atributo data, ou data nasce, e aí esse cara aqui estaria apontando para alguém que está dentro do heap também. Tudo bem? Objeto referenciando um objeto, tá? Chamar de composição. A gente vai falar disso mais adiante, tá? Aí vem aqui construtor padrão, onde eu estou fornecendo valores padrão. Lembrando que tipos referência vão receber aquele null como parâmetro, como padrão, tá certo? Então, normalmente a gente vai fornecer um valor válido para aquilo lá, tá? Tem gente até que é partidário de que não se use null de forma alguma, tá? O criador do null, vamos dizer assim, lá em C, acho que é em C, se eu não me engano, ele disse que foi um dos maiores erros da vida dele, foi ter criado essa ideia de null, né? Enfim, mas isso aí são assuntos quase filosóficos, né? Aí já é, é além do muito além do escopo, né, do curso que eu estou propondo aqui para vocês. Enfim, aí vem o método toString aqui que ele tem um algoritmo aqui, ó. Se o nome for nulo ou se ele tiver vazio, n vai receber sem nome, que é esse n aqui que recebeu o nome. Sobrenome é a mesma coisa e aí vai imprimir. E aí tem a classe de teste. Teste pessoa, cria duas pessoas e imprime os valores. Tá? E aqui um outro exemplo de uma conta. A conta ela tem o número da conta. Para você tá string, você pode ter um tracinho, você pode ter um x, algo do tipo. Tem o saldo, tem o limite. Tem o construtor da conta, com o número vazio, string vazio, saldo zero e limite 500. Tem o construtor onde você passa os três atributos. E ele já valida o atributo, olha lá. Se o saldo for maior que zero, você passou um valor maior que zero, ele põe um saldo. Caso contrário, ele vai deixar zerado, que é o valor padrão. Mesma coisa para o limite. E agora eu tenho o método para sacar e o método para depositar. O sacar, ele vai atualizar o saldo da conta, removendo o valor desde que tenha limite. E o depositar, ele vai depositar um valor desde que o valor seja positivo. E aqui eu tenho o toString para mostrar esses dados. Tudo bem? Tá. E aqui o teste da conta. Isso aqui eu vou deixar por conta de vocês estudarem, dar uma olhada, executar, para vocês sofrerem, para entender, para enfiar dentro da cabeça. Tudo bem? Outra coisa importante, né? Vamos adiante. Quando a gente está falando de orientação a objeto, a gente usa normalmente
uma linguagem gráfica para fazer a modelagem do sistema, desse nosso mini mundo, né, que a gente chama. Essa linguagem gráfica, a mais conhecida, existem várias, mas a mais conhecida, a padrão, vamos dizer assim, é a chamada de UML, que é Unified Modeling Language. Ela tem uma série de diagramas para representar um software orientado a objeto. Um dos diagramas mais importantes é chamado de diagrama de classes, e nesse diagrama você vai representar quem? As classes do teu sistema, do teu mini mundo, tá? Como que você representa uma classe? Olha a classe data aqui. A classe data ela é um retângulo, toda classe, né, é um retângulo dividido em três partes. Na primeira parte você tem o nome da classe, primeiro compartimento. No segundo compartimento os atributos e no terceiro compartimento as operações. O nome da classe é o nome da classe. Atributos é o nome do atributo, dois pontos e o tipo dele. E aqui é o modificador de acesso. Estão vendo que é um tracinho? Esse tracinho é de menos, é o sinal de subtração, o sinal de negativo. Tá? Para indicar o quê? Que esses atributos são privados. Tá bom? Aí vem, em operações, a gente tem tanto os construtores quanto os métodos. E eles estão com um mais aqui porque eles são o quê? Públicos. Em Java tem mais dois níveis de acesso, que é o default e o protected, só que a gente vai ver isso depois, tá? E aqui é a mesma coisa para pessoa e para conta. E no sistema você tem também interação entre as classes. Interação entre as classes, na verdade, não é nem representada muito bem no diagrama de classe, mas sim no diagrama de sequência. Mas você tem aqui a relação de apresentar no diagrama de classe a relação de dependência entre uma classe e outra. Tá? Se ela herda de uma outra, se ela realiza uma interface, se ela é composta por outra, enfim, só que isso a gente vai ver depois. Tudo bem? Então, agora, inicialmente, o que eu quero que vocês entendam é que a representação de uma classe no diagrama de classes da UML ela é feita dessa forma: um retângulo dividido em três partes, com o nome, os atributos e as operações. Eu utilizei um software que chama Asta para fazer essa modelagem. Tem o Asta, A-S-T-A-H. Eu acho que ainda existe a versão Community, eu tenho a versão Professional, que você paga uma assinatura anualmente, tá? Não é muito caro, tá bom? Dá para pagar numa boa. Então eu tenho aqui essa representação dessas três classes, cada uma com sua representação independente. Eu não estou interligando uma com a outra, tá? Porque são três exemplos distintos. Tudo bem? Aqui, inclusive, a gente está usando a classe string. A rigor, você teria que ter a representação da classe string aqui com essa aqui relacionada com a outra. Mas como é uma classe muito comum... Não, bem, obrigado, pode comer. De nada. Você pode, você não precisa, como são classes da linguagem Java, vamos dizer assim, né, do JDK, você não precisa representar elas aqui no diagrama também, tá bom? Ah, tá, vamos fazer o primeiro exercício. Eu acredito que eu tenha passado todos os detalhes. Como eu falei para vocês, o ideal é você agora fazer a leitura, copiar o exemplo e entender o funcionamento, tá bom? Bem, vamos fazer o primeiro exercício. O que tem que tomar cuidado nesse exercício, pessoal? É o seguinte. Agora aqui no VS Code, sempre que você for fazer um exercício a partir de agora, onde envolve mais de uma classe, você vai fazer o seguinte. Você vai dar open folder. Você não vai fazer dentro da pasta que você está. Senão vai dar problema. Já estou avisando. Vai dar problema. Tá certo? Por que vai dar problema? Porque vai criar pacote. A gente não está pensando nisso ainda. Você vai criar uma pasta. Estão vendo aqui que tem um nome, diretório base? Você vai criar uma pasta com esse nome aqui, ó. EX11, cifrão 11, é o mesmo padrão que a gente está seguindo, é o exercício 11.1, ou seja, o exercício 1 do capítulo 11. Então, eu vou criar uma pasta aqui chamada EX11, cifrão 1. E você vai abrir essa pasta no VS Code. Ou seja, a pasta tem que estar aberta aqui, ó. De novo, não é para você criar uma pasta e dentro dessa pasta criar as pastinhas do exercício. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, ó, para ficar mais fácil de entender ainda. Não é para. Imagina que essa aqui fosse a classe, a pasta que você tua geral do capítulo 11 e você criou a pastinha ali dentro e vai colocar as coisas lá dentro. Só que não vai dar certo, vai dar problema. É isso que eu estou querendo dizer. Então você vai sempre cria uma pasta com o nome do exercício que está pedindo lá e abre aquela pasta. O nome da pasta tem que estar aqui, ó.
Isso aqui eu repito 1 milhão de vezes para os meus alunos e tem gente que ainda faz errado. Então, estou explicando de novo e vai ter comentário. Pode comentar, eu vou responder. Ó, não pode, certo? Então, você vai criar essa pasta aqui. Dentro dessa pasta, aí você vai colocar os seus arquivos Java. Por que que eu estou falando para não fazer uma pasta geral e colocar tudo dentro e abrir a pasta geral? Você pode ter uma pasta geral com as suas pastinhas dentro e é para você fazer isso. Só que você não pode abrir aquela pasta mais acima no VS Code. Por quê? Toda vez que você criar um arquivo .java, ele vai pôr um package no arquivo e na hora de rodar no Judge vai dar problema, vai dar erro. Tudo bem? Enfim, vamos lá. Vamos ver o que o exercício está pedindo. Crie uma classe chamada recibo, que uma loja de ferramentas poderia usar para representar o recibo de um item vendido na loja. Então tá, então vamos lá. Novo recibo.java. Deixa eu trocar a minha extensão. Deixa eu trocar o profile. Criei a classe recibo. Public class recibo. Pronto. Tô seguindo as instruções. Um recibo possui 4 atributos. O identificador do item vendido. Então vamos lá. Private string identificador. A descrição do item, tipo string. Private string descrição. A quantidade do item que está sendo comprado. Quantidade. E o preço de venda de cada item. Um double. Preço, né? Preço de venda. Preço venda. Ou preço de venda, tá? Vou pôr preço venda só. Sua classe deve possuir um construtor que inicializa as 4 variáveis de instância, os atributos, né, os campos do objeto. Se a quantidade fornecida for menor ou igual a 0, ela deve ser inicializada com 1, e se o preço for negativo, ele deve ser inicializado com 0. Então vamos lá. Public, recibo, esse é o construtor padrão. Não falou nada do identificador, não falou nada da descrição. Então, ou você deixa vazio, eles vão receber nulo. Eu vou pôr uma string vazia aqui. Ou se você não colocar, eles vão receber nulo, né? Se você colocar vazio, se você não colocar. Descrição, igual a string vazia também. E agora, quantidade. Ah, não, ele pede para receber os 4, né? Ah, tá, pera. Então, é um construtor, não é para ter construtor padrão, né? Tá, um construtor para as 4. String, identificador, string. Oi, amor. Rapidinho, bem. Oi? Também te amo, meu amor. Double, preço da venda. Então, tem os 4 parâmetros aqui para inicializar. Agora você dá licença pro pai, bem, estou terminando aqui, tá bom? Então, os 4 parâmetros aqui do construtor. Estou separando aqui um por linha para ficar mais legível, tá? Para evitar escapar aqui da coluna 80. Vou inicializar os valores. Então, this.identificador é igual ao identificador que está entrando. É uma string, então uma referência. This.descrição é igual a descrição que está entrando. E agora a quantidade. Se a quantidade, aí a gente vem a validação aqui, ó. Se a quantidade fornecida for menor ou igual a 0, então se a quantidade que eu estou fornecendo no construtor é menor ou igual a 0, ela deve ser inicializada com 1. Então a quantidade do objeto vai ser 1. Caso contrário, ou seja, se é um valor não negativo, né, maior que 0, this.quantidade igual a quantidade que está entrando. Tá vendo? Eu só estou traduzindo aqui na linguagem de programação que eu estou escrevendo lá. A outra coisa, normalmente em Java, quando você tem uma declaração, uma definição, e você vai quebrá-la de linha, normalmente você põe 8 espaços de tab, tá? De tabulação aqui, ó. Tá? Mas não é obrigatório, tá? Mas o padrão normalmente é esse, tá? Eu só estou quebrando aqui porque vai ficar muito comprido, tá bom? E agora a quantidade, né? Quantidade. E se o preço for negativo, o preço pode ser 0, né? If preço venda que está entrando for menor que 0, aí this.preço venda igual a 0. Caso contrário, this.preço venda igual a preço venda. Esse 0 aqui é o inteiro 0.
ele vai ser promovido para double, tá certo? Ele vai ser convertido para double automaticamente. Você pode pôr 0.0 aqui, e aqui também você pode comparar com 0.0, porque no final das contas, aquele zero que é inteiro, ele vai ser convertido para double para poder comparar, tá? Enfim, tá resolvido aqui, né? Tá. Forneça o método public double get valor total, que calcula e retorna o valor total do recibo, ou seja, ele deve retornar a quantidade do item comprado multiplicado pelo preço unitario. Então imagina que é uma loja, que você vai ter o recibo, você só compra um item de cada vez. O recibo só tem é recibo de um item só, de uma coisa que você comprou. Você foi lá, comprou um martelo, comprou 10 martelos, cada um custa R$ 50. Qual que é o valor total do recibo? 10 martelos vezes 50, 10 vezes 50, 500. Tem que retornar 500, entenderam a ideia? Então, é para criar o método aqui, public double get valor total. E esse método, como ele retorna um double, ele não é estático, porque ele é do objeto, né? Ele é da instância da classe. Ele vai retornar o quê? A quantidade vezes o preço de venda. Poderia pôr this aqui, this ali? Poderia, mas não precisa, tá bom? Sobrescreva o método toString para retornar uma representação textual de cada um dos recibos. Qual que é o formato do toString? Eu quero que o toString gere isso aqui, ó. Então vamos lá. Public string toString. Pode pôr o override aqui, certo? E eu vou retornar o quê? Lembra que eu falei para vocês do bloco de texto? O primeiro parâmetro do format é o bloco de texto. Certo? Vou colocar assim, ó. Então, o que eu quero mostrar? Eu quero mostrar todo esse conteúdo aqui, ó. Recibo, dois pontos, pula a linha, 1, 2, 3, 4. ID é uma string, né? Porque é a descrição. Pula a linha é uma string, né? O identificador. Descrição igual é string também. Preço é igual a R cifrão e um double, né? Um double com duas casas decimais. %.2f. Agora eu pulo de novo. Preço, né? Ah, faltou a quantidade. Quantidade é um inteiro, preço, e o valor total é igual a isso aqui, né? Aqui não tem ponto e vírgula, né? Aqui eu vou pôr isso aqui para não ter o último pulo de linha, porque senão vai ter um pulo de linha na saída, né? No texto. Se bem que tanto faz, para a gente aqui poderia ter, não tem problema nenhum. E agora, o que a gente vai colocar? A gente precisa popular isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. O primeiro vem do identificador. O segundo vem da descrição. O terceiro vem da quantidade. O quarto vem do preço de venda, que a gente só está chamando de preço aqui. E esse cara aqui vem da onde? Ele vem do método getValorTotal. GetValorTotal. Lá você está usando um método da classe dentro de outro método da classe. Pode fazer isso, não tem problema nenhum. Tá bom? Olha lá. A gente tem feito. Agora, o que você tem que fazer? Escreva uma segunda classe chamada teste recibo, onde a classe recibo será testada de modo a mostrar suas funcionalidades. O formato string é tornado pelo método string, que é o que a gente acabou de fazer, usando os dados do primeiro exemplo, é o seguinte. Então, olha lá. O que você vai fazer? Você vai criar agora uma classe de teste, onde você vai ter um scanner, que você vai fazer a leitura dos dados, e aí você vai mostrar. Vamos fazer inteiro aqui? Teste recibo. Tem que seguir o nome, tá bom, gente? Se o nome estiver errado, o juiz não vai entender, tá bom? Aqui no main. E agora a gente vai. Scanner, scan, new scanner. System in. Olha lá como que é a entrada, né? Vou criar aqui, ó, string identificador, string descrição, int quantidade, double preço de venda. Por que eu estou declarando essas variáveis? Porque eu vou utilizar elas para criar o objeto depois que eu fizer a leitura. Então, aqui agora, id, identificador, scan, ponto,
next line. Mesma coisa para descrição. Isso aqui você já está cansado de fazer, né? Quantidade. Agora a variável quantidade, ela é um inteiro, né? ParseInt. E agora, mesma coisa, preço unitário ali, né? Chama de preço unitário. Eu dou essas mudanças de nome de propósito, tá? É meio que para tentar ver se vocês estão atentos, tá? Chamando de preço de venda aqui internamente, né? E é um double, né? Double, parse double. Muito bem, se eu rodar da forma que está aqui, ele vai pedir a entrada desses 4 valores, né? Com 1 e tudo, ó. E termina. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um recibo aqui. Recibo, novo recibo, recibo, igual a new recibo. Opa, entrant lock. New recibo. E aí a gente vai passar. O primeiro parâmetro é o identificador. Como eu declarei as variáveis com o mesmo nome dos parâmetros da classe, do construtor da classe, o VS Code, essa extensão do VS Code, ela vai ser esperta e vai colocar certo aqui. Se não tiver o mesmo nome, ela vai tentar bater o tipo. Então, às vezes, ela põe tipo, põe uma variável que não tem nada a ver, só mas ela tem o mesmo nome, tem o mesmo tipo, é uma string, por exemplo, tá? Mas aqui, como os nomes batem, ela coloca certinho. Então, vai lá. Agora, o identificador que eu li aqui vai ser passado para o construtor, a descrição, a quantidade, o preço de venda. E aí, simplesmente nesse exercício, ele pede para você mostrar o novo recibo na tela. O que esse mostrar o novo recibo na tela vai fazer? Vai invocar o toString, né? Então, se eu rodar aqui agora olha lá o identificador. Eu vou pôr teste, descrição um tester, quantidade 10, preço unitário 50, que foi o exemplo que eu dei lá, né? Olha o que vai mostrar. Recibo, teste, descrição um tester, eu digitei errado, quantidade 10, preço 50 e o valor total, 500, que é o valor que vai ser gerado pelo get valor total. Tudo bem? O restante dos exercícios agora é exatamente isso. Vocês vão ter esses exemplinhos simplesinhos, onde vocês vão criando essas classes com algumas operações para vocês irem testando. Tá certo? Então tem vários exercícios aqui que envolvem tudo a mesma coisa. Vou deixar para vocês pensarem. Tá? Vamos testar isso aqui no juiz, só para vocês verem que está funcionando. O juiz eu atualizei ele, tá bom, gente? Faz uns 2 ou 3 dias. Mas você atualiza e instala de novo se você quiser, porque não mexeu a parte em Java, tá? Vou aqui na minha área de trabalho, olha lá, e você entra na pasta. Cuidado, tem que entrar na pasta, certo? Pega os 2 arquivos, open. Vamos carregar os conjuntos de teste aqui. Capítulo 11, né? Classe... Ah lá, já está acabando os exercícios do juiz, né? Deu erro? Por que que deu erro? Recibo. Teste rebido. Teste recibo. Nossa, teste rebido. Teste recibo. Pronto. Teste recibo. Trocou tudo? Deixa eu tirar esse import daqui também, que não precisa. Agora, volta aqui. Por que que deu erro, pessoal? Por que que ele não encontrou? Na verdade, esse aqui ele não vai encontrar mesmo. O que ele quer testar é esse cara aqui, tá? Ó. Inclusive, na verdade, preciso falar isso para vocês. Você não precisa colocar as duas. Você põe só a do teste, tá certo? Porque na hora que ele compilar, ele já vai encontrar. Agora eu vou executar, vai funcionar. Se eu não errei, né? Olha lá. Tá errado, ó. Vamos ver o que aconteceu. Compilou e executou. Vamos ver aqui, ó. Mangueira, umpa. Eu acho que é por causa do pulo de linha que a gente está dando a mais, tá? Eu acredito que seja isso. Vamos ver se é alguma outra coisa. R, parará, mangueira, mangueira. ID. Ah, o ID aqui, ó. Né, por causa do o pulo de linha, eu estranhei mesmo. O ID eu pus 2 pontos. O ID aqui, ó. O teste recibo não é 2 pontos, é um. Opa, é um igual aqui, ó. Salvei, rodei, agora vai dar certo. Olha lá. Tudo bem? Eu pensei que fosse por causa disso aqui, mas eu tinha certeza que não ia ser. Por causa desse pulo de linha aqui que está acontecendo por causa do bloco, tá?
mas não é por causa disso, tá bom? Bem, vamos só terminar de ver aqui o conteúdo do livro. Eu acho que agora acredito que vai ter uns exercícios criativos aqui. Ah, sim. Agora nos exercícios criativos, eu tenho uma série de exemplos aqui que envolvem manipulação de mouse e teclado. Eu vou deixar para vocês estudarem, não vou entrar em detalhe, tá? E aí vários outros métodos para desenhos, métodos de desenho primitivos para desenhar setor circular, para desenhar anel, para desenhar. Aí isso aqui vocês vão ter que parar e pensar um pouco. Como que eu desenho esse monte de retângulo que vai trocando a transparência ou a cor deles e girar eles? Tem as dicas aqui. Você vai pegar e tentar se virar, tá? Retângulo com canto arredondado, triângulos com 3 vértices, definam os vértices num sentido só, tá? O primeiro, depois o segundo, depois o terceiro, não faz. Se bem que triângulo não tem como você não fazer na ordem, né? Mesmo que seja no sentido anti-horário, vai gerar de qualquer jeito. Desenho de polígono, que foi um exercício que vocês fizeram na mão e agora tem um método para desenhar polígono regular já pronto, onde você pode desenhar ele e pintar. Desenho de linhas, com o cálculo de um ponto baseado numa porcentagem dentro dela. Tá tudo explicado aqui, vocês vão utilizar também. Se tiver dificuldade, posta no comentário, tá? E alguns exercícios aqui para desenhar alguns padrões, tá? Ó, um monte de círculo, círculos que começam em zero e vão aumentando. Depois esse padrão aqui diferente, depois esse aqui diferente, que é parecido com o outro. Esse aqui que eles são maiores na borda e menores por dentro. Esse aqui que é o contrário. Esse aqui agora com polígonos, né? Polígonos de 3 lados, 3 aqui é 4. Tenta enxergar esse padrão aqui, desenhar os. Agora, lógico, vai aumentando a quantidade de lados dos polígonos, eles vão parecendo um círculo, né? Mesmo eles não sendo um círculo, né? Porque círculo não tem lado, né? Mas aqui eles parecem um círculo. Na geometria computacional, para você desenhar um círculo, é mais ou menos isso, né? Vários lados, ou vários pontinhos, com a distância igual do centro. Mas o círculo, de fato, na matemática, ele não é um polígono regular, né? E aqui um desenho aqui de uma minhoca aqui, você vai ter que usar um seno, um cosseno aqui para poder variar ela. Tudo bem? E agora os projetos, que eu vou fazer uma aula só para mostrar esses projetos aqui para vocês. Tudo bem? Então, só um minutinho, bem, vou terminar aqui. Espero que vocês estejam gostando, que esteja sendo útil o curso para vocês, que vocês estejam aprendendo. Qualquer dúvida, vocês coloquem nos comentários, tá? A próxima aula vai ser implementando aqueles 2 projetos ali, que a gente vai aplicar um pouquinho de orientação a objeto para desenhar, para fazer um joguinho, uma simulação. Tudo bem? Valeu aí, obrigado e abração para todo mundo. Falou!